Bota aí na bolsa aí pra mim. Obrigado. Ó. Tá? Definição. Sejam A real e F uma função contínua em A mais infinito, de modo que limite de f de x com x tendendo a A, eita, não é o número real. Real. Nós dizemos, silêncio pessoal, nós dizemos que f é integrável a rima, integrável a rima não, é integrável em A mais infinito quando existe um B real tal que essas duas integrais aqui convergem. Lembrando que essa integral é imprópria em A. E essa integral é imprópria porque eu estou fazendo em mais infinito. Converge. Sendo a soma que soma a integral de A até B da f mais a integral de B a mais infinito da f, denominada, como é que ela é chamada? Como é? Denominada o quê? Denominada, o que é que essas... Integral o quê? Integral, muito bem, imprópria de f, aonde? Imprópria, integral imprópria de f, aonde? Hã? Opa, eu coloquei certo e escrevi errado. Imprópria de f aonde? Em aberto mais infinito. E denotada por quem? Integral de A mais infinito da f. Tá? Ó, aí diante disso, me diga uma coisa. Essa função é integrável em zero mais infinito? Porque ela é imprópria no zero e mais infinito. Ela é? Não. Essa não já diverge? Não diverge para 1? Se diverge para 1, pronto, meu amigo. Não existe. Não vai acontecer da integral de zero a mais infinito convergir e da integral de 1 a mais infinito convergir e a integral de 0 a 1 convergir. Não existe. Desculpe, refulando. Essa integral não diverge? Então não vai existir um número real no intervalo 0 mais infinito, um número real C, tal que a integral de 0 a C converge e a integral de C a mais infinito converge. Porque se existir, olha o que é que diz essa proposição, ó. Se existir um B nesse intervalo, tal que essas duas convergem,
essas duas convergem qualquer que seja o C. Então, se para um número não converge, não existe um número C real, tal que a integral de 0 a C converge e a integral de C a mais infinito converge. Porque se existir um C, tal que a integral de 0 a C converge e de C a mais infinito converge, o que é que diz essa proposição? Diz que a integral de 0 a D e a integral de D a mais infinito converge qualquer que seja o D. Aí essa daqui teria que convergir, coisa que não acontece. Entendeu a lógica? Tá certo? Entendeu a lógica? Então, essa função não tem essa integral imprópria aqui. Ou seja, a função f, essa função f aqui, ela não é integrável no intervalo 0 mais infinito. Tá? Vamos ver uma que é, nesse caso aqui, ó. Olha aqui a situação, ó, para encerrar, ó. Aqui, ó. Voltando um pouco aqui. Ó. Olha aqui uma bem simples. A função f de x 1 sobre x vezes raiz quadrada de x2 menos 1, ó. Essa função, eu pergunto, ela é integrável? É integrável. Não me deixe escrever errado, não, que eu já estou escrevendo as palavras erradas. Em 1 mais infinito? Ó. Essa função aqui é integrável, hein? Tá? Vamos lá. Tens. Vamos usar essa proporção. Escolhe. Me dê um número aí para eu calcular a integral de tanto a tanto, para ver se tem. Quanto? 2. Vamos lá. Quem é, por definição, a integral de 1 a 2? Vamos ver. De 1 a 2. De 1 sobre x vezes raiz de x2 menos 1. Calma, essa integral é imprópria. Essa integral é imprópria. Ela é imprópria onde? Ela é imprópria no 1. A função é contínua no intervalo aberto 1 mais infinito. Nesse intervalo ela é contínua. Tá? O x não pode ser 1. Qual é o limite dessa função quando o x tende a 1? O valor maior do que 1? Mais infinito. Mais infinito. Tá bom? Então ela é imprópria no 1. Então, para calcular, eu tenho que calcular o quê? Limite. Quando o u tende a 1 pela direita, de quem? Da integral de 1 a 2. De 1 sobre x. Raiz quadrada de u a 2, desculpe. U a 2. Aí de x2 menos 1. Obrigado. E qual é a integral dessa função? Arco. Muito bem. Então, isso aí é o limite. Quando o u tende a quê? A 1 pela direita, do arco, secante, do módulo, né? Mas onde eu estou integrando é positivo, então fica o arco secante de x, de u a 2. Isso aqui quem é? É o limite. Quando o u tende a 1, tá certo? De quem? Do arco secante de quem? De 2, tá certo? Menos o arco secante de 1. Quando o u tende a 1 pela direita. E quanto é que dá esse limite aqui? Quanto é que dá?
Eu consigo meio e você não lembra. Hã? Arco secante de 2? Quanto é que dá? Quanto é que dá? Quanto é que dá isso? Repare, eu vou precisar desse valor aqui? Eu sei quanto é esse valor, mas eu vou precisar dele? Não. Ó. Bora lá, quanto é que dá? Quanto é o arco secante de U, desculpe. Secante de U. Qual é o limite do arco secante de U quando U tende a 1? Quanto é? Não, peraí, não. Rapaz, faça um desenhozinho. Hein? Esse é o raciocínio que eu faço. Você quer se usa Quanto é, gente? Quanto é? Não, gente, pelo amor de Deus. O que é que acontece com o arco secante quando U tende a 1? Dá quanto? Zero. Dá zero. E quanto é que dá o resultado? Quanto é que dá o resultado? Dá o arco secante de 2, né? Aí você está preocupado com isso, né? Não vou me preocupar com isso, não. E... Agora vamos lá. Silêncio. Silêncio. Integral de 1 a 2. De 1 sobre... Não estou contra quem calcula, não. Não é que eu não vou atrás disso, não. 1 sobre x, raiz de x2 menos 1. Dx. Quem é? É o limite. Quando quem? É o limite. Integral de 1 a 2, não. De 1 a mais infinito, né? Porque eu peguei... Não, é integral de 1 a 2 e agora me corrija. É a integral de quem? 2 a mais infinito. Muito bem, estava errado. 2 a mais infinito, então isso aqui fica o limite da integral de quê? De 2 a U. Vocês estão vendo que eu não me preocupo com 2? Tá? Se eu botasse o 3, aí... Isso, limite com U tendendo a quê? Mais infinito. De quem? De 1 sobre x vezes o quê? Raiz de x2 menos 1. Dx. Isso aqui dá o quê? Limite com U tendendo a mais infinito de quem? Arco secante de x com o x variando de 2 a 1. Então isso aqui dá o quê? Dá o limite com U tendendo a mais infinito do arco secante de U, tá certo? Menos o arco secante de 2. Não. Qual é o limite do arco secante de U quando U tende a mais infinito? Hã? Quanto? Π sobre 2. Então isso dá π sobre 2 menos o arco secante de 2. Ou seja, ó, as duas integrais, ela convergem. Integral de 1 a 2 converge e a integral de 2 a mais infinito converge. Daí, qual é a conclusão? Daí, a minha função
a minha função, ela é integrável, tá certo? Daí, f é integrável. Aonde? Em 1 mais infinito. E quem é a integral de 1 a mais infinito da minha função f? Isto é, de 1 sobre x vezes a x2 menos 1. Quem é? É esse valor mais esse, que dá quanto? Por isso que eu lá estou atrás do arco secante de 2. Rapaz, qualquer que seja o valor, se eu botasse, se eu fizesse, eu escolhesse, em vez do 2, fosse o 3. Ó, 3, ó, se aqui fosse 3. 3, aqui. 3, aqui. 3, aí fica o quê? Arco secante de 3, sei nem quanto é, mas aqui ficava arco secante de 3. E aqui? 3, tem que dar o mesmo valor, mas não é uma proposição, meu filho. A proposição, eu estou guiado pela proposição. 3, isso aqui. 3, isso aqui. 3, isso aqui. 3. Aí quanto é que dá a soma? Eu já sabia que dá, por isso que eu não estou interessado nesse negócio. Eu estou interessado é no limite. O limite é que me interessa. Tá bom? Por causa desta proposição aqui. É esta proposição que permite esta definição. Essa definição só é possível por causa desta proposição. Entendido? Tá? Pronto.